Está no ar mais um episódio do nosso Mãe Podcast, um espaço para mães que querem ouvir e ser ouvidas. E, gente, hoje o nosso tema ele é super sensível, profundo, acolhedor para muitas mães, né, Lari? Sim. Hoje nós vamos falar sobre luto e perda gestacional. Um assunto que atravessa a realidade de muitas mulheres, algo que ninguém quer viver, mas que é muito velado. E hoje nós estamos com convidadas super especiais aqui para a gente falar sobre esse tema, no ponto de vista técnico e no ponto de vista de uma mãe que já vivenciou isso. Eu já vivenciei isso, alguns de vocês conhecem a minha história, mas hoje a gente chamou a Sarita para contar a história dela. Estou aqui para conversar de maneira informal, né, um bate-papo, esclarecer, contar a minha história e poder ajudar outras mulheres, né, através do meu relato. Eu acho que é isso, é basicamente isso, né? É isso, meninas. E Brenda, que já esteve com a gente, agora voltando, né, para dar foco nesse tema. Para quem não sabe, Brenda, ela é enfermeira obstetra, né? Já fez residência no hospital específico, né, de perda gestacional. Então, assim, a gente tem muito conteúdo bacana, histórias relevantes. Sarita vai contar um pouquinho. Acho que vamos começar com a Sarita, então, né? Se apresenta. Comigo já, gente, sério. Fala um pouquinho de você, né? Então, meninas, eu sou Sarita, tenho 38 anos, tá? Eu já sou mãe de uma menina de 7 anos. Também já tenho um menininho de 6 meses, quase 6, né? Mas sofri um aborto gestacional, né? Uma perda gestacional, um aborto espontâneo, há algum tempo atrás. E eu me senti num lugar de solidão. Embora, eu até me arrepio, gente, toda vez que eu falo disso. Embora você veja ali que você está cercada de apoio familiar, de companheiro, de mãe, de irmã, enfim, né? Você se sente só. Porque, em geral, foi o que a gente já falou aqui, a Lari falou, é velado. As mães, né, as mulheres que passam por isso, muitas vezes optam por não falar, por questão do luto, por questão de vergonha, né? E eu acho importante a gente conversar, a gente esclarecer, a gente acolher. Não estamos sós, realmente. A gente não imagina, ninguém imagina que vai passar por isso, né? Eu acho que, assim, principalmente quando a minha outra gestação foi muito saudável, né? Então, não imaginaria jamais que isso ia acontecer comigo. Mas é importante a gente dizer que pode acontecer, sim, e que não estamos sozinhos. É isso, né? E, Brenda, tem alguns dados, né, que de 10% a 20% esse aborto espontâneo pode acontecer. De 100%, de 10 a 20 pode acontecer até a 22ª semana de gravidez. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, justamente pelo que a Sarita acabou de falar, né? As mulheres têm vergonha, às vezes elas se sentem fracassadas, insuficientes, né? E se culpam, o que eu fiz? O que aconteceu? Será que fui eu que provoquei? Será que foi aquele dia que eu caminhei? Será que foi aquele dia que eu peguei um pote no armário? Né? Exatamente, é bem por aí. Eu me apresento ou não? Se apresenta. Porque nem todo mundo vai assistir o episódio anterior. Não conhece, né? Então, eu me chamo Brenda, eu sou informada, né, enfermagem obstétrica, mas além da enfermagem, eu também cuido através do meu chamado pastoral, né? Eu sei que Deus, ele tem um chamado muito forte na minha vida para cuidar de mulheres, então é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que esse espaço aqui é para levar cura para as pessoas, né, que sem dúvida, se ela escolheu assistir esse vídeo, ou ela tem alguém conhecido que está passando, ou ela viveu ou está vivendo esse momento, né? E com a minha experiência na residência, como você apresentou, foi uma experiência, assim, que me trouxe uma sensibilidade enorme para esse tema. Que eu acho que tem muitos profissionais que não sabem lidar com a morte, mesmo sendo da área da saúde. E ali, na residência, eu me encontrei com uma sensibilidade, né, em que até nos dias que eu não estava no plantão, meus amigos ligavam e falavam assim, cadê você aqui? Porque está acontecendo isso, isso, isso. Tem um aborto, tem uma perda gestacional, e eu não sei lidar. E aí pedi ajuda, né, orientação, assim, como fazer.
Enfim, depois eu quero contar algumas experiências, mas nessa maternidade do Rio de Janeiro, onde eu presenciei muitos casos de abortos, né? Abortos espontâneos, abortos legalizados até, depois a gente pode explicar um pouco disso, né? E perdas gestacionais, porque, na verdade, entre o nascimento, né? A gente pode ali ver mortes sendo antes do nascimento, no nascimento e após o nascimento. Então, são momentos, né, muito delicados. Sim. Mas eu tenho visto, assim, como Deus tem me usado nessa área. E há um tempo, assim, né, 1 ano e meio, Deus também me colocou um clamor no meu coração para que eu nascesse, né, um projeto lindo para acolher esses casais. Bacana. E a Lari foi uma pessoa, assim, usada por Deus no processo que ela passou, né, de perda, de luto. Enquanto eu fui na casa dela, ouvi, acolher, quando ela estava vivendo esse luto, eu saí de lá e eu falei assim, Deus, eu preciso fazer algo a mais. Eu fiz tudo que eu podia por ela, mas eu acho que tem algo a mais para ser feito. E um clamor surgiu no meu coração, sabe? E aí surgiu os ventres férteis. Que nome lindo, forte, né? E eu falei assim, Deus, mas ventres férteis é muito forte, porque carrega um peso de que a mulher vai gerar. E como que você fala no momento de perda e escassez sobre fertilidade, isso aí, né? Sim. Sobre prosperar em algo. Mas Deus está colocando no meu coração para acrescentar um plus aí. Corações férteis, para aquelas que talvez adoção, não vão né? conseguir gerar, mas vão adotar. Ai, que lindo. E explica já um pouquinho do projeto, né? Sim, então. E esse projeto, ele começou, né, de uma forma, assim, muito urgente. Eu senti uma urgência muito grande. Eu falei assim, Deus, tá tudo acontecendo agora, eu não vou conseguir dar conta. E Deus falou, Brenda, é para começar para ontem. Na verdade, você já tinha que ter começado. Foi em junho de 2023. E aí, em agosto, eu comecei. Foi assim, rápida. Julho eu comecei a pensar, organizar, Deus já foi me dando assim os passos a passo, foi aquele download que eu recebi mesmo, né? Eu falo isso. Quando Deus fala comigo, como se eu fizesse aquele download rápido. E aí, em agosto, a gente já começou a ver testemunhos. Setembro, o primeiro frutinho do nosso projeto, que foi a Ana. E a gente chorou, mas hoje a gente sorri, a gente vê quanta coisa que Deus está fazendo nesse projeto, né, Lari? E a Ana foi um milagre mesmo, né? A gente engravidou dela, o Luan meu marido, estava com um diagnóstico fechado de azoospermia. E eu, trombofilia, então a gente precisava... Não é que a gente não engravidaria, mas a gente precisava de muito mais tempo. E foi, assim, foi muito especial. E como se abrir, né? A gente estava aqui com a Johanna, com a Ana Amélia, né? Que são médicas obstetras. E elas estavam falando também na parte científica o quanto o excesso de tensão, de estresse, cortisol, atrapalha nesse processo, né? Então, eu acredito que o espiritual, o físico, o emocional, eles precisam de alguma forma estar caminhando de forma alinhada para que a gente esteja pronto para viver isso. E um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, assim, antes de te dar a palavra novamente, é como, quando você fala, né, quando você foi me acolher, algo nasceu dentro de você, né, que é o projeto. Como diante da dor, diante da perda, existem sementes, né? Como a gente aprende em momentos de dor, como a gente aprende, porque querendo ou não, quando a gente está bem, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não se concentra muitas vezes nas coisas, né? A gente vai no piloto automático, a gente vai na empolgação, e a dor, ela nos freia. A dor nos fala, opa, se conecta. Você não dá conta de não se conectar com o aqui e agora. É um momento até introspectivo, né? Que a gente fica ali querendo poder viver aquele momento mesmo, né? Sim. E processar, porque é um luto, né? Às vezes as pessoas acham assim, perdeu com 7 semanas, 4 semanas, no seu caso 7, no meu caso 8. Não dói. Dói muito. Dói muito, com né? Certeza. Você imagina toda uma vida, né? É uma vida. A partir do momento que a gente fala assim, se você pega um resultado, né? Positivo, a chave vira. Sim. Independente se você já tem filho, se você não tem, né? A chave virou, é mãe, né? É uma sementinha, é um feto, é mãe. Então até eu ouso dizer, assim, que até quem não deseja aquele bebê, até quem escolhe provocar esse aborto, enfim, a vida dela sempre vai ser marcada por aquele momento. Com certeza. Né? Ninguém aborta um bebê e... Nem lembro que eu fiz isso. Tem 20 anos, eu nem
ninguém esquece. Um filho sempre marca uma vida. E eu lembro, Sarita, que a gente conversou em off sobre o comentário das pessoas em nossa volta. Sim. O que você deve ter recebido, pessoas até bem intencionadas querendo te acalentar, te acolher de alguma forma nesse momento, Sim. né? Mas aí fala uma coisa que te deixou pior. É. Como se aquele filho não tivesse existido. Não existir. As pessoas falam muito assim, mas você já tem um filho. Mas daqui a pouco você vai ter outro. A gente escuta muito, né? Fica calma que daqui a pouco você vai ter Você é outro. nova. Você é nova, nossa, né? Mas isso não muda o sentimento que você está tendo ali agora. O luto, né? A sensação de tristeza, né? De recolhimento. Então, por mais que as pessoas tentem ajudar, e eu acho toda forma, né, de ajuda válida, é importante entender, inclusive as outras mulheres, que a gente precisa até viver esse momento, né? Então, eu lembro, a gente, abrindo um parênteses aqui, você falou de religião, de igreja, de fé, né? Independente de religião, de fé, de Deus. Eu acho que eu cheguei a falar com você também. Eu tive 10 dias de sangramento, continuei trabalhando, mas eu sabia que algo estava acontecendo. Foram os 10 dias que eu coloquei meu joelho no chão, eu fui na igreja, eu pedi, Senhor, me sustenta, porque tá difícil, mas eu vou fazer esse relato. Foi quando você me enviou até um vídeo falando de gerar um testemunho dói da família, da Fabiola Nascimento. Fabiola Melo, né? Muito forte. É muito forte, né? Me ajudou muito, obrigada. Chega e me emociona. Eu tô toda arrepiada, gente, de verdade. Porque, assim, realmente gerar um testemunho dói, Muito. né? Dói muito. Mas a gente pode gerar um testemunho de esperança também, igual a gente está aqui agora, né? Então, tudo tem um propósito de Deus. E eu acho que não à toa a gente está aqui hoje para conversar sobre esse assunto, né? Eu acho que é isso. E Brenda, falando um pouquinho da parte técnica, né? Sim. Conta pra gente as suas experiências na residência. Pode apresentar também dados, estatísticas que você achar relevante sobre esse tema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, o aborto, ele é considerado, quando ele acontece, ele é precoce ali antes da 13ª semana, que é o que a gente mais vê, né? Que são mulheres ali nessa fase mais delicada, onde muitas não contam, muitas, né, têm receio de, não vou fazer muito esforço, porque eu não quero perder meu bebê. Então, o aborto espontâneo, ele pode acontecer nessa fase, né? Aí, ele é considerado aborto até a 22ª semana. E qual né, a diferença de gestacional. aborto para perda gestacional? A perda gestacional, a gente já vai considerar ali que ele não é mais ali um embrião, né, em desenvolvimento, ele já se tornou um feto. Então, a partir das 23ª semana, ele já vai ter ali essa nomenclatura, né? Não é mais um embrião, ele é um feto. Então, se ele nasce, ele é um feto morto, né? Por isso a perda gestacional, já não é mais um aborto espontâneo. Mas também tem a consideração quando é acima de 500 gramas. Então, por exemplo, já tive uma experiência, né, como eu falei, numa maternidade onde eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro. E lá ela é uma maternidade pública referência para aborto legal, onde mulheres que vivenciaram ali violência sexual, né, e tiveram uma questão, ela vai relatar, né, vai chegar na maternidade ali e vai ser acolhida, né, vai passar pelo médico, pelo psicólogo, pelo assistente social, e dentre esse atendimento, essa consulta, né, ela vai apresentar o ocorrido, né, e batendo com a idade gestacional, o dia do ocorrido, enfim, eles aprovam ou não esse aborto legal. Sendo que a gente, às vezes, acha que o aborto acontece sempre com o nascimento de um feto ou de um embrião morto. Na verdade, não. Ele nasce vivo. E é provocado, né? É uma indução, como é feito no parto, né? Por medicação, e aí é um comprimido, misoprostol, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um comprimido onde é colocado, né, no canal vaginal da mulher, e a mulher fica ali aguardando entrar em trabalho de parto para realmente expelir. Então, assim, mesmo que seja, né, um momento ali onde a mulher está sendo acolhida depois de uma violência sexual, enfim, ela passa também por
uma dor Nossa, tamanha, né? tremenda. Porque de fato, entrar em trabalho de parto. Só não é tão longo porque você não tem um bebê ali desenvolvido, né? Então, é um sangramento intenso que é provocado, mas de forma, quando a mulher está hospitalizada, é controlado, né? Quando isso acontece de forma provocada e não está em um ambiente hospitalar, aí acontecem os riscos, né? Que tanto o Ministério da Saúde fala do sangramento e da hemorragia. Por isso, muita morte materna, muita morte de mulheres, né? Por conta do aborto provocado. E aí, a perda, né, gestacional ou o aborto, né? Quando a gente chega no plantão para assumir, o quadro tá lá e não tem uma forma, assim, muito, né, clara. A gente sabe por uma sigla lá que a gente consegue, FM, feto morto, aborto legal, tem uma sigla para poder a gente saber, para não expor a mulher, né, não expor ali a família. Então, quando eu comecei a ter essas experiências, eu pedi assim, Deus, me capacita, porque realmente a gente não tá preparado para lidar. É pesado, não, né? Sim. Então, e assim, você não sabe como que a pessoa também vai receber ali. E eu já chegava, já me apresentava, eu ia primeiro nesses quartos, nesses boxes, falava assim, olha, eu tô com você o dia todo, eu me chamo Brenda, pode me chamar pro que você quiser. E assim, eu já partejei. Partejar é você realmente estar ali, né, no trabalho de parto, dando suporte junto com a doula, enfim. E eu já partejei alguns partos onde eram FM, onde era um feto morto. E assim, a mulher teve todas as características, de fato, ali, como um nascimento, né, com vida. Isso você diz a termo ou antes? A termo, prematuro. Já aconteceu, né, de partejar e na hora do nascimento vir a óbito, mas também já aconteceu, né, depois de, assim, eu creio que eu carrego uma sabedoria que veio, né, do meu conhecimento, através do estudar, do me aprofundar na minha especialização, mas eu acredito muito na graça do Senhor, sabe? E um dia Deus falou comigo que eu estaria presente em alguns nascimentos complicados para que eu pudesse ali com minha voz declarar a vida. E já aconteceu algumas vezes também. Então, assim, o bebê que nasceu com morte aparente. No laudo do pediatra era morte aparente. Foi uma madrugada, assim, que eu trabalhei exaustivamente. Foi um parto intenso. E quando nasceu, foi anóxia, né? Que fala, quando não tem oxigênio. Então, assim, foi morte aparente. Os pediatras estavam dormindo, porque foi um dia de plantão muito agitado. E, assim, foi o tempo que conseguiu descansar um pouquinho os médicos. Mas a enfermagem não dorme, né? Então, a enfermagem não para. E aí, a gente batendo na porta, chamando. Quando eles vieram, socorreram. Graças a Deus, essa bebê... Eu lembro até hoje, Sofia, o nome Era dela. uma prematura? Não. Não? Devia ter 39 semanas, Nossa. que é a faixa, né, que a gente vê o nascimento, né, de uma primípara, né, que é uma mulher que tá parindo pela primeira vez. Ela era bem nova até. A mãe dela tava com ela. E eu lembro, assim, que ela só chorava e gritava, assim, com a filhinha, assim, sem cor, né, do lado, assim, no berço, sendo aquecida, os procedimentos sendo feitos. E a mãe dela tentando acalmar. E eu só cheguei pra ela, eu falei assim, chamei ela pelo nome, falei assim, você acredita em Deus? E aí ela foi e falou assim, eu acredito. Eu falei assim, então você confia, porque ela tá nas mãos do pediatra, mas ela também tá nas mãos de Deus. E ali eu orando, foi no meio da pandemia, eu de máscara, eu declarando vida, falando, Deus, eu declaro o zoe de vida sobre a Sofia, eu declaro o zoe de vida, o fôlego de vida sobre ela. E ela respirou, né, pela primeira vez, depois de você lembra quanto tempo, foi pra UTI. Toda vez que eu chegava nos plantões, eu ia lá ver. No prontuário. Sofia tá melhorando, Sofia tá evoluindo. Recebeu alta. Então, assim, eu sei que muitos profissionais não sabem lidar. Às vezes, acabaram de passar por um processo de perda ou estão vivenciando um luto. Então, estar ali vivendo aquilo, mesmo que seja o luto do outro, não permite ela conseguir falar ou acolher da forma como deveria. Aí é nessa hora que fala as coisas que não deve. Não deve, né? Tenta ajudar, mas não sabe como falar. Como falar. Né? Esse assunto mexe muito comigo, né? Porque o meu nascimento foi um nascimento muito complicado, né? Eu nasci bem prematura, eu não tinha nem 7 meses completos. E minha mãe teve algumas gravidezes, né? E perdeu, na verdade. Minha mãe engravidou 4 vezes. Então, eu fui assim, sou, né? A promessa de Deus mesmo. Eu tenho essa convicção comigo.
E ali, né, nasci um bebezinho muito debilitado. E eu lembro, assim, que você falou da falta de preparo profissional para lidar, me veio essa lembrança de relatos, né, que eu cresci ouvindo, infelizmente, que falaram, né, pro meu pai que ele tinha que escolher entre minha mãe e eu. Meu Deus. E não satisfeitos, não satisfeitos, né? Que parece até mentira, né, a gente contar isso. Depois falaram pra minha avó que se eu durasse uma semana, seria muito. Seria um recorde, né? Aí tô aqui com 30 anos. Glória a Deus. Né? Porque Deus é fiel. Né? E ele cumpre, né, o que ele promete. Mas eu fico imaginando, né, a gente falando sobre isso, o quanto minha mãe já não sofreu com tantas perdas, né? Eu lembro das duas últimas. Foi um antes de mim e 3 depois. Aí veio eu, depois 3 depois. Eu lembro das duas últimas, assim. Mas a que mais me marcou, eu tinha 7 anos. Eu ia fazer 7 anos. E eu lembro da minha mãe em depressão profunda. Eu lembro de várias cenas da minha mãe em depressão profunda. Eu lembro que a gente saiu da casa do meu pai, fomos para casa da minha avó. E minha mãe não descia a escada. E meu avô desceu uma cama de solteiro. E minha mãe ficava dormindo no meio da sala. Porque era ali que ela tinha acesso ao banheiro, à cozinha e a gente, né? sabe? Então, assim, eu lembro de várias situações da minha mãe em depressão por causa da perda da minha irmã, Lindinha. E eu sinto, né, que a minha irmã, ela nasceu. Então, não tem como você falar, não só para uma mãe, mas para uma irmã. Eu, criança, né? Você vê como isso me marcou. Eu lembro que a minha irmã nasceu, porque hoje eu falo, eu tive uma irmã que era lindinha, porque eu tava naquela expectativa. E com 6 anos, né? Às vezes parece que as crianças não entendem, que as crianças não sentem, mas eu carrego isso até hoje. E carreguei muito isso na minha gestação. Tanto é que eu tive uma gestação muito tensa, né? Com medo de todo esse histórico vir acontecer comigo também. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e foi muito saudável, né? Minha gestação. Mas não foi fácil, né? Porque eu escolhi ter o parto normal, né? A maioria que sabe que meu filho nasceu de um parto humanizado em casa. Então, não foi fácil levar também a minha gestação até o tempo que ele quis nascer, né? Porque a pressão que eu recebia de preocupação da minha família Era muito grande. diante da minha escolha também era muito grande, né? Então, assim, comecei a treinar. Minha família achava que o treino poderia afetar o meu bebê, mesmo eu sendo totalmente saudável, né? Não tinha contraindicação. Nenhuma, pelo contrário, né? Nenhuma. Pelo contrário, era importante que eu treinasse. Então, assim, como que essa vivência, que essa experiência de perda, tanto para a mãe, como no meu caso, né, como irmã, da minha mãe com esse histórico, marca a vida da mulher. E o quanto esse espaço é importante para a gente falar para essa mulher que nos assiste de que a dor dela é válida. Que ela precisa sentir, mas que ela precisa também ressignificar. Que a esperança realmente vem de Deus, né? A gente tem a parte da ciência, a gente tem que buscar. Com certeza existem vários métodos, acompanhamentos, tratamentos, mas que a esperança de você gerar uma vida é o que motiva a continuar acreditando que a pessoa é capaz, que você, mulher, é capaz, e que você que está em casa seja alcançada, né, por essa mensagem. Sim. Porque existe, é igual aquele ditado, né? Enquanto a esperança... Como é que é o ditado? Enquanto... A esperança é a última que morre. A esperança é a última que Existe morre. aquele ditado, a esperança é a última que morre. Sarita é prova, né? Não. Passou por uma perda, agora tá aqui com seu bebezinho de 6 meses. 6 meses. Comigo foi muito engraçado até. Engraçado não sei, né? Mas acho que foi bênção divina mesmo. Eu confirmei em setembro, dia 1º de setembro. É uma data que a gente não vai esquecer nunca, né? 1º de setembro, eu descobri que eu tinha perdido meu neném. Eu já tenho uma filha de 7 anos. Inclusive, abrindo um parênteses, você falou que como irmã você sentiu muito. A minha filha sentiu muito a minha perda. Porque ela soube, porque a gente fica feliz, né? Abriu, tô grávida. Minha filha, você vai ter uma irmã, um irmão. Então, quando eu falei para ela que a gente perdeu esse neném, ela sentiu muito, né? Então, a gente sentiu como mãe, como pai, e sentiu também por conta da mais velha, né? Que estava ali naquele sofrimento. Porque se é difícil para a gente que é adulto, você imagina para uma criança, né? Entender tudo isso.
E Então, contou assim, pra ela que virou anjinho? Contei, aí a gente contou muitas coisas, né? E até hoje a gente sabe que ela sente, né? Do jeitinho dela, não deixa transparecer. Mesmo com o irmãozinho que veio, aí voltando o assunto, né? Eu confirmei dia 1º de setembro que eu tinha perdido, depois de 10 dias de sangramento. E aí passou meu ciclo de outubro. Em novembro eu descobri que eu estava grávida de novo. Então, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu passei 2 meses de julho grávida, né? Assim, 2 anos, né? Seguidos. Em julho de 2023, eu estava grávida, não sabia, aí descobri, achei até que tinha perdido. Aí é aquela história, o que que eu fiz, né? Falei assim, eu corri 16 quilômetros. Aí conversei com o médico, será que foi os 16 quilômetros que eu corri que me fez perder esse neném? Doutor Cristiano, um beijo, doutor Cristiano, ele é maravilhoso, muito objetivo. Ele falou assim, Sarita, não é absolutamente nada do que você fez. É porque, do ponto de vista científico, né, da medicina e da biologia, a gente sabe que até as 12 semanas a gente pode perder esse neném, né? Então, assim, não carrega para você essa culpa, mas a gente carrega, né? E aí, tanto que quando eu descobri de novo que eu estava grávida, depois desse um ciclo só que passou, ele falou assim, olha, faz o seguinte, não conta agora não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Não conta para sua filha, porque a gente sabe que pode acontecer de novo. É isso que a gente quer? Não é isso, mas ele foi muito claro e é bom a gente ter essa clareza. Né? Eu tenho 38 anos, né? A gente sabe que quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil é. Então, assim, não conta, vai dar tudo certo. Quando completar as 12 semanas, você anuncia a gravidez para sua filha e para todo mundo. Não consegui esperar as 12 semanas, esperei até 11, aí contei. E, graças a Deus, hoje, meu menininho tá aqui, o Lucas está aqui com a gente também. Então, assim, é enriquecedor. É uma experiência que eu digo que eu passei, que doeu muito, mas que existe tempestade. Não, existe sol ali, né? Após a tempestade, existe esperança. E o neném arco-íris chega para trazer tudo isso pra gente. Então, assim, é muito gratificante estar aqui contando isso, conversando com vocês todas, com você, Lari, que também já passou por isso. Lembrei que eu ia falar com você naquela hora, Ana. Lembrei que quando você ficou grávida, eu não me esqueço disso até hoje. Eu desesperada. Ana desesperada. Eu falei assim, calma. Que a gente vai contar, né? A gente vai conversar sobre essa gestação, sobre ser mãe lá na frente e o seu ponto de vista vai mudar. E eu não queria nem falar sobre, né, amiga? Exatamente. E olha onde eu estamos. Eu não queria falar sobre. Olha que doideira, gente. Agora você só fala sobre. Eu só falo sobre olha isso. Onde Tem estamos, até hater falando que eu não troco o disco. Tá monotemática. Monotemática. Mas é assim, né? Depois que a gente virar mãe, né? Então, assim, é o propósito mesmo, né? Até se a gente olhar lá para trás, tem quanto tempo daquela conversa que a gente teve? 2 anos? Por aí, né? Netinho vai fazer vai então, fazer assim, 2. Olha onde que a gente chegou, entendeu? Sim. Olha tanta coisa que a gente já viveu e o que a gente pode trocar agora. Então, assim, tudo é propósito de Deus mesmo, independente da religião, que a gente não está aqui falando de nenhuma religião, mas a gente está falando que Sim, quando a gente tem fé, Deus, né? no coração, quando a gente tem fé, eu acho que é mais fácil você lidar com essa perda. Ah, com certeza. Né? Hoje pela manhã, você está falando aí de esperança, e eu comecei a ser ministrada por uma passagem da Bíblia e por um louvor muito antigo, que eu não vou me atrever a cantar, porque eu não sou dá uma boa pra palhinha. cantar. Mas a Larissa aqui tem voz boa, se ela quiser cantar, ela pode cantar. Me dá um dó, Você por favor. canta? Ela canta. Sério? Que Coisa bacana. linda, tá cantando. Mas tá em Jó, no capítulo 14, no versículo 7. Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, saltando galhos como uma planta nova. E quando a gente vê renovo, né, aquela música, é esperança. Não vou continuar. Tá Se ótimo, quiser, você tá super afinada, pode continuar. Que a forte, né? esperança para a árvore que mesmo cortada, mesmo ali com seu tronco morto, mas ao cheiro das águas vai brotar. E esse cheiro das águas eu posso trazer aqui na interpretação, é o Senhor. Porque o renovo, quando a gente vê, é cara, é tão simples. Um renovo, um brotinho nascendo, né? Se você for ver, é até frágil. Mas quando ele começa a vir, toma força. E
começa a vir uma planta nova, e flores, e frutos. Então, acho que, né, até por isso, esse nome que Deus me deu para o projeto, porque quando a mulher passa por um processo de luto, ela se vê seca, né? Ela se vê ali como se eu não pudesse, o problema sou eu, então eu não tenho vida, eu sou infértil, né? E começa a vir tantas coisas ali, o que eu posso fazer, e aí começa aquela luta, né, de o que eu posso fazer para poder me tornar fértil. Então, a gente teve muitas conversas sobre isso, né? Qual especialista eu vou? E tem mulher, na verdade, que nem tem essa força, essa garra, né? Tá tão ali na depressão, tá passando pelos processos do luto, né? Que tem as fases do luto também, né? Então, tem a fase da negação. Também posso te dar essa oportunidade para você falar muito melhor do que eu, da barganha, né? Em que a mulher, ela passa ali ou o homem também, né? Porque não é só a mulher que passa pelo luto, é a família que passa pelo luto, né? Os filhos, se tem filho, todo mundo passa. Então, tem várias fases, né? Mas eu quero declarar essa palavra, né? Como eu recebi da parte de Deus hoje, fui muito ministrada, que haja esperança no seu coração, que mesmo hoje você se sentindo talvez seca, ou você, homem que está ouvindo lá da sua mulher, secos ali, talvez sem uma perspectiva, sabe? Sobre diagnósticos médicos que possam impossibilitar, eu quero declarar essa esperança sendo renovada no seu coração e declarar vida sobre vocês. Amém? Estamos aqui super envolvidas nesse tema, né? Eu achei que eu fosse falar a beça e eu tô amando escutar. É muito legal. E antes da gente continuar, vamos parar rapidinho pra gente ir pros nossos comerciais, tomar uma água, ver o Luquinha se tá tudo certo. E a gente já volta pra conversar muito mais sobre esse tema. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Ilume, Facilitoy, Óticas, Jucai, Rei Eletrônico, Aerocópias, Big Brookie, Agilize, Clínica Pélvica, Unhas Cariocas, Mamãe Eu Quero, Lé com Creme, Monteiro Designer, Glow, Longe Vitale, Glow Up Fit e Casa dos Colchões. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. E disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Voltamos, e antes da gente dar continuidade a esse assunto que tá maravilhoso, temos que falar dos nossos patrocinadores, né, gente? Que é quem faz o Mãe Pode acontecer. Então, se você tá aí pensando em recomeçar, a nossa dica é recomeçar mudando de casa. Por que não? Que é melhor, gente, do que ir para um novo lar. Gente, se você precisa alugar um imóvel, colocar o seu imóvel próprio para aluguel, ou então você quer investir, quer comprar um terreno, sabe? Tá com aquele dinheirinho lá na conta, ó, confia não, hein? Invista. Então, comprar terreno, gente, é o melhor investimento. Ou se você tem um sonho, né, de comprar a sua casa própria, que é o seu apartamentão dos sonhos. Ou se você simplesmente enjoou da sua cidade ou do seu bairro, quer morar mais perto da praia, onde você quiser ir, gente. Pensou em alugar, vender, comprar imóvel, Agilize. Antes do comercial, né, eu compartilhei que eu achei que eu fosse falar muito. E tá sendo muito enriquecedor estar ouvindo. Eu não conhecia parte dessa história, né, e como perda, assim, gestacional, ela marca a nossa vida em vários aspectos, né? Seja alguém próximo a nós, seja a irmã, seja a filha, seja a profissional que passou. E eu nunca imaginei que eu viria viver isso. Eu estava até conversando com a Sarita aqui antes da gente começar a gravar, que quando eu perdi o meu primeiro bebê, que eu chamo carinhosamente de Gergelim, porque quando eu perdi, eu tinha o tamanho de Gergelim, eu não conhecia ninguém que tinha perdido. Na verdade, eu conhecia uma colega que morava longe, assim. E aí e ela não tinha filhos. Ela não quis tentar, né? Aconteceu e ela... não quero para agora. Enfim, coisa para o futuro. E a minha sensação... Eu sou uma pessoa ansiosa. A minha sensação era de que aquilo era um decreto. Meu Deus, perdi.
e se eu nunca for mãe? Quem é ansioso está sempre nos nunca, extremos, né? no nunca ou no sempre, né? E eu lembro que esse foi um medo que me atravessou muito. E aí a minha mente ansiosa me levava para vários cenários de casais que estavam há anos tentando. Casais que perderam o bebê depois que o bebê nasceu, que teve óbito fetal no nascimento. E eu, meu Deus, eu vou viver essa realidade. E aí a minha mente me levava para só cenários catastróficos. Só cenários de essa dor não é suficiente. Vai vir mais dor, mais dor, mais dor, mais dor. E eu lembro que aquilo me dava um desespero tremendo, assim, sabe? E eu escolhi abrir aquilo na internet. Na mesma medida em que eu falei, eu me enganei me dizendo, e eu sabia que eu estava falando um discurso para me enganar, assim. Eu falei, eu quero falar isso porque isso é velado. Na verdade, eu não queria falar porque era velado. Lá no fundo, eu sabia que eu estava me enganando. Eu usei o discurso para me convencer a expor isso na internet de eu tô falando isso porque esse é um assunto velado. Eu lembro que eu tinha passado pela perda na sexta, na segunda-feira eu fui falar na internet e na segunda-feira eu já estava trabalhando. Sou psicóloga, eu estava atendendo e lidando com a demanda dos outros. Ótimo isso, né? Não vou lidar com meus problemas, vou cuidar do problema dos outros. E eu lembro que eu falei isso para mim. É nobre. É o meu motivo. É velado esse assunto. E, na verdade, não. Na verdade, eu queria contar para ouvir histórias de quem tinha passado por aquilo e tinha engravidado. Eu queria olhar para perspectivas de pessoas que no final deu certo. Era quase isso. Né? De forma bem... breve, né? Bem brusca, sabe? Eu queria ver perspectivas de pessoas que... eu passei por isso daqui, mas isso aqui não foi o destino final. Eu só passei por isso daqui e tô aqui com meu filho no colo. Ai, a gente podia ter se conhecido antes, tá vendo? É verdade. E eu lembro que no mesmo momento em que eu contei, eu recebi, eu nunca vou esquecer disso, eu recebi 400 relatos em 24 horas. De pessoas que vivenciaram aquilo e realmente me mandaram foto dos seus filhos, dos seus bebês arco-íris. E ao mesmo tempo que era para eu ter ficado confortada, vamos dizer assim, porque era aquilo que lá no fundo eu estava querendo. Eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal porque não era lá no fundo eu senti que eu não era para eu ter exposto. Eu não estava pronta para anunciar aquele luto. Em vez de eu calar o meu luto e acolher a minha dor, eu fui quase que... Bora, Larissa, enxuga a lágrima, vamos ver. O que eu posso fazer com isso? Eu posso ouvir outras experiências e tá. E qual o próximo passo? Eu fui muito dura comigo, eu fui muito dura com a minha dor. E, como eu falei, eu fui atender pacientes no mesmo dia e meus pacientes, como que você tá aqui? Eu tô ótima, tá tudo bem. Eu fui viver meu luto depois de 6 meses. Nossa. E aí, Brenda me acompanhou nessa... Eu desmoronei. Então, você que tá assistindo... Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E se você Foi tá uma assistindo... negação, Lari? Oi? Você acredita que foi uma negação? Total, eu tava na fase da negação. E passei pela fase da barganha, enfim, né? Mas pra mim era muito difícil, no auge do meu orgulho mesmo, sabe? Eu acho que a perda foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Ressignifica, né? Eu descobri que eu vivia numa bolha na minha cabeça, assim, de um pedestal que eu criava de que no pain, no gain. Se eu me esforçar, eu consigo. Eu sou imparável, nada chega até mim. Nada me abate. Coitado de mim. Então, eu fui uma pessoa que... Não, vou fazer faculdade. Eu fiz 2 faculdades juntas. Fiz psicologia e fiz pedagogia. No mesmo tempo, eu fazia uma de manhã, outra de noite. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou fazer 2 juntos. Tudo meu era muito. Tudo meu era alta performance. E aí, eu me deparo com uma perda gestacional. Aquilo ali me ensinou muito, assim, de uma forma que me feriu pra caramba, mas era exatamente a ferida que eu precisava. Né? Não sei qual é a sua fé, mas na Bíblia fala que Deus, ele faz a ferida e ele cura, né? E eu vi isso acontecer na minha vida. Porque eu precisava daquela ferida aberta para eu sair dessa alucinação que eu criei de que eu precisava sempre ser muito, 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 muito. E ali eu fui viver a minha vida. Pela primeira vez eu fiz contato com a minha dor. Pela primeira vez eu fiz contato com uma frase que eu tinha pavor, que era o eu não consigo. Autoconhecimento, né? E muito, muito doido, assim, né? Eu ser psicóloga e ajudar tantas pessoas e tá tão distante do meu autoconhecimento.
né? Ninguém está imune disso. Não. Então, quando eu falo isso, de que existem sementes diante da dor, que a dor ela tem algo a nos agregar, ela tem mesmo. Depois que a gente passa por todas essas etapas da negação, da comparação, do vitimismo, faz culpa, parte, né? da culpa, faz parte. A gente experimenta coisas muito enriquecedoras nessa dor, né? E foi um momento onde eu aprendi a ser cuidada por pessoas, foi um momento onde eu aprendi a pedir ajuda, a falar, você pode me ouvir? Porque antes as pessoas me pediam ajuda, não, tá tudo bem. Não, precisa não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. E ali olha, eu preciso muito de ajuda. E como foi bom ser cuidada por pessoas, como foi bom sair daquele lugar tão prepotente internamente para me colocar na posição de ser cuidada por alguém, sabe? Então foi, sem dúvidas, tudo que eu precisava viver. Se eu voltasse atrás, eu escolher? Claro que não, né? Mas era exatamente o que eu precisava. E hoje eu vejo o meu cuidado com a Ana, né? Que depois eu tive a Ana, que foi o meu milagrinho. E eu vejo, olho para ela... Milagrão, né? Porque ela tá imensa. E eu olho para ela e eu, se você tivesse vindo em outro momento, você não teria a mãe que você tem hoje. Como é que muda, né? Como é que muda o nosso jeito Transforma de o nosso caráter, né? Muda também, sim. E isso que a Lari fala é muito importante, porque eu tinha uma personalidade parecida. Quando você fala para se permitir ser cuidada, eu não me permitia. Eu achava que eu só tinha que sempre ser o ouvido para ouvir as amigas. Mas na hora de contar as minhas coisas, não, fulana tá muito ocupada, fulana tá com os problemas dela, não vou falar isso agora não. Eu trato isso em terapia até hoje. Mas a maternidade veio, sim, para nos colocar num local de vulnerabilidade. Acho que a palavra é essa. Porque quando a gente se vê tão responsável por uma vida, agora já falando, né, depois que o bebê nasce, a gente percebe que realmente dar conta de tudo sozinha... A gente não dá. Gente... Sinto decepcionar você, mas é impossível. Sempre vai ficar alguma coisa para trás. Alguma coisa, alguma bandejinha não vai ser equilibrada. A conta não fecha. A gente entende sim que a gente tem que dar o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. Mas quando se trata de um bebê que chega, ele vira prioridade. Não tem como a gente entregar excelência em outra área se o nosso bebê, que é a nossa prioridade, não está em excelência em primeiro lugar. É verdade. Então, como que, no meu caso, eu passei a entender que eu precisava de ajuda, que eu precisava desabafar com uma amiga, chorar no colo, me permitir chorar, me permitir ser cuidada também, né, durante a gestação, principalmente. Trata nosso egoísmo, né? Porque nada é na nossa hora mais, da forma como a gente quer. E uma coisa que, para mim, foi muito importante entender é que, diante do não, né? Porque querer engravidar e não conseguir é um não. É uma negação aí, né? Isso aí. Diante do não vai engravidar agora. Não consegui mais um mês. A menstruação desceu esse mês de novo. Cada não que vinha aumentava a expectativa de o que eu preciso para resolver o meu problema agora é engravidar. E aí a gente cria quase que um altar para esse filho desejado. Então, vai resolver todos os meus problemas. E aí o sonho, ele vira um Deus na nossa vida, né? E eu percebi que quando eu engravidei, eu descobri, né, por conta da perda, o motivo da perda foi que eu tinha um diagnóstico de trombofilia, então gerou ali um coágulo no cordão umbilical, o bebê entrou em sofrimento fetal, enfim. Nossa. Eu teria todas as próximas gravidezes de risco. Então, eu precisei tomar lá, né, quando eu engravidei da Ana, Clexane da barriga, todos os dias da gravidez, até 6 semanas pós-parto, enfim. Quando eu engravidei da Ana, teoricamente, todos os meus problemas seriam resolvidos. E aí eu começo com outro problema. E aí a Ana nasce, eu começo com outro problema, é puerpério. E aí ela tem alergia alimentar e é um outro problema. Então, o que eu tô querendo dizer com isso lida com o que você tá vivendo agora. De cada vez, com o não de agora, com o desafio de agora. Entendendo que
não vai ser o que você quer acontecendo no momento em que você quer que todos os seus problemas serão resolvidos. Sim. Cada momento da vida tem o seu desafio. Alguns são maiores, outros são menores, mas assim, como é importante a gente se abrir para ser cuidada quando a gente precisa, né? A maternidade tirou meu ego, meu orgulho, sabe? Porque desde o momento que a gente vê principalmente o nosso bebezinho numa situação de risco, né? A gente fica, meu Deus. Eu lembro que meu filho nasceu saudável, né? Ok, tudo bem. Só que depois eu descobri, porque nos primeiros dias eu não tinha me atentado a isso. E também a profissional não falou, porque ia ser um detalhe que não ia mudar muita coisa. Mas depois eu descobri lá, anotado sobre ele, quando ele nasceu, que ele nasceu um bebê pig. E não foi uma informação que me deram de imediato, até porque não ia mudar nada ali. Ele nasceu muito saudável, né? Não mudaria. Mas aí, quando eu descobri, eu descobri meses depois que ele era um bebê pig. E todo mundo sabia disso. A pediatra sabia, a enfermeira obstetra sabia, sabe? O que é um bebê pig? Isso pra que quem eu ia não sabe. falar. Explica aí, Brena, você explica melhor. O que é pig? Pig, porco, inglês, não, gente. Pequeno para a idade gestacional. Né? E ele nasceu magrinho, né? Magro, 2.890. 2.000, ó. 2 quilos, 890. Nasceu com 50 centímetros, né? Compridinho, mas com 2 quilos, 890. E aí eu falei, gente, mas por que meu filho... que é pig? Aí, tipo assim... Aí eu comecei a correr atrás. Aí eu fui, conversei com o pediatra, conversei com a equipe que fez meu parto, né? Querendo entender por que isso, o que isso ia mudar na vida dele. Tipo, nada. Não, pode acontecer, né, Brenda? Sim, assim, dependendo do desenvolvimento de cada bebê. Porque tem bebê que, quando ele é pequeno para a idade gestacional, ele pode ter ali, até na adaptação mesmo dessa vida extrauterina, ele tem, às vezes, uma dificuldade para mamar, ele pode, né, ficar com um critério ali, né, de você ficar vendo ganho de peso. No caso, assim, meu filho né? teve isso. Ele demorou a ganhar peso, né? Só que esse termo pig me deixou muito angustiada depois de descobrir que ele nasceu pig muito tempo depois. Acho que ele tava com uns 4 meses. Bem, né, bastante tempo depois. Já tinha pensado então, isso foi assim, quando vem acontecendo as coisas, né, com os nossos filhos, eu acredito que cada situação que a gente passa vai desmontando um pouquinho o nosso orgulho, desmontando um pouquinho o nosso ego, porque a gente fica realmente num local muito vulnerável, né? Até o bebê ganhar peso. Meu bebê também teve a questão da alergia alimentar. Até ele se curar aquela alergia passar ou não, a gente aprende a conviver com ela, né? Tô nesse momento agora, gente. Acabei de descobrir. Ai, gente. Então, assim, isso realmente coloca a gente num local... porque não depende só da gente. A gente vai fazer o que a gente pode de melhor, mas a gente sabe que não depende só de nós. E foge do nosso controle. Então, é realmente ter fé e fazer a nossa parte. E cuidar da saúde mental. Que né? eu acho que é o mais importante que aí não tem como a gente não maternidade. levantar essa bandeira. E, inclusive, se você passou por uma perda gestacional, não emenda uma gestação na outra sem cuidar do seu luto. A gente já falou isso aqui em outro podcast, que é ou você vive o luto, ou você ignora ele e vive em luto. E aí é uma vida de tensão, é uma vida de medos. Você vê a gestação, né, da sua mãe, como que foi tenso ter você, porque talvez viveu em luto. Né? Porque é muito difícil. E como é importante, assim, quando eu engravidei da Ana, eu já tinha feito terapia, eu já tinha realmente vivido esse luto. E mesmo assim, eu fiquei resistente a me abrir para aquilo que era o sonho. Meu sonho era engravidar. E aí, eu lembro que eu liguei pra Brenda no dia, Brenda, tô grávida. Eu tava toda feliz. Aí ela, eu para de ficar feliz, eu tô com muito medo. Aí ela, mas eu tô feliz, mas não fica, não. Mas faz parte do processo. Mas é uma de ambiguidade quem já de sentimento, né? Quem já E eu tenho um viveu o vídeo luto, sobre né? isso, onde eu conversava com a Ana. Porque eu tinha muito medo dela se sentir rejeitada na minha barriga, né? E eu tenho um vídeo onde eu tava, sei lá, com 6 semanas, que eu tava morrendo de medo de chegar na 7ª, que era onde eu tinha perdido a outra vez. Emblemático ali, né? E aí eu lembro que eu tenho um vídeo onde eu converso com a barriga e eu falo, filha, você me perdoa por não ter pulado como você merecia. Mas é que eu contei a história do irmão dela, né? É que antes de você, a mamãe engravidou do gergelim, eu fiquei tensa. E como foi importante verbalizar aquilo. Claro que a Ana nunca vai lembrar disso. Mas é muito importante. Mas como aquilo ali foi
tipo, alívio, alma lavada, né? sabe? Alívio. A criança Sensação de alívio. sente tudo. Eu a também criança pedi desculpa sente. pra netinha na barriga. Sente alegria, sente tristeza, sente preocupação, né? Sim. Por mais que eles não discernam o que eles estão sentindo ali, mas eles recebem. Eles E recebem é a tão emoção, estranho, né? A gente fica meio que incomodado com a felicidade das pessoas em volta, porque parece que era pra gente estar muito feliz e a gente não tá, né? Eu Mas também quando passei tá por vivendo isso. o luto, né? E o luto adiado é muito sério por isso. Porque quando a pessoa tá vivendo esse luto adiado, postergado, ela, na verdade, ela não foi acolhida quando ela deveria. Né? Ela deveria ali se permitir chorar. Eu acho que, gente, não existe nada Importante, se melhor do que permitir quando chorar. você tá triste e alguém te fala... Pode chora. chorar. Tá Porque aqui não adianta meu você falar, ombro, você né? tem uma filha mais velha, não adianta você falar, você tem um casamento maravilhoso, você tem Ou você tá uma nova, saúde. você vai ter outro Não, filho. Geralmente né? as pessoas querem acolher distraindo a gente na Isso dor. aí. Não é pra distrair, Chora gente. junto. É Deixa pra a gente chorar, né? Diante da chorar. dor, deixa chorar. A emoção, ela precisa cumprir o papel dela. Seja uma emoção de alegria, emoção de tristeza, raiva, ela precisa cumprir. Que aí ela passa. Isso aí. Se a gente Coloca pra fora, reprime, né? ela fica ali, uma hora ela vai sair de alguma forma. Teve algum podcast, amiga, que eu não lembro qual que foi, que você falou sobre o medo, a tensão da sua gravidez por um medo de um castigo, né? Ah, sim. Porque eu fiquei tanto tempo não aceitando, né, estar grávida naquele momento, que esse exemplo que aconteceu com meu filho, quando eu descobri que ele era pig, um exemplo. Gente, será que foi porque lá no início eu não queria ser mãe? Aham. Sabe? Então Você a volta culpa, essas o convite da questões. gente se Vem. convidar sempre vem. E aí eu lembro que eu também pedi desculpa pra ele na barriga, eu lembro exatamente da cena. Foi um sangramento que eu tive. E bem pequenininho, rosadinho, um pouquinho, mas eu desesperada, corri pra HPM. E aí chegando lá, a médica explicou que devia ser algum cristalzinho, né, que saiu ali pelo canal da uretra, não tinha nada a ver com útero, só que, né, eu Assustou. daquele jeito, então. Aquilo me deu tanto medo de perder. E aí me deu a culpa, porque, meu Deus, eu mereço perder já que eu não estava feliz com a gravidez? Nossa, é muito complexo. É né? muito Essa louco. complexo. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu me referi pra barriga, eu falei no masculino. E eu não tinha... As pessoas me perguntavam, você quer menino ou menina? Eu... Não sei. É menino? Não sei, fala. Não sei, não. Aí não sabia mesmo o que responder, porque eu não queria nem menina nem menina, entendeu? Tanto faz, fala. E aí eu lembro, gente, muito engraçado, né? Pra você ver, uma gestante que não queria engravidar naquele momento, que precisou lidar, né, com ela mesma, com os próprios sentimentos de culpa, de negação. E aí, quando eu passei a pedir desculpa pro meu filho na barriga, eu me referi no menino, como no masculino, tipo, desculpa, meu filho. E você já sabia o sexo? Não. Ainda não. E sem saber que era menino. Então, eu acredito muito nessa coisa de intuição de mãe conexão, também, né? De intuição, conexão. Então, eu lembro que depois eu me corrigi. Eu falei assim, ou menina, ou filha. Eu falei, desculpa, meu filho. Ou filha. Eu fiz assim, sabe? Ou filha, porque eu realmente não sabia. E aí, uma chave virou. Quando eu passei esse medo desse sangramento, É, a história da que eu chave. tive muito medo de perder, aí eu falei, não, agora eu quero. Sabe? Aí vem aquela coisa, não, agora eu tenho que realmente Agora eu sou valorizar esse momento Essa que eu tô gestação, passando, que é uma sim. bênção, que foi Deus que permitiu e que vamos com tudo. Aí virou, mas aí, gente, ó, Recentemente, até uma gestante que a gente conhece em comum é do projeto, recentemente ela descobriu a gravidez dela depois de um processo muito difícil, né? De uma fertilização ali que ela fez agora, recente. E aí ela tava falando comigo que ela tá passando muito mal, enjoo. E aí, a hipotensão. Aí eu falei assim, ai, nossa, que passe logo. Né? Porque é desconfortável. Aí ela, Brenda, até isso eu gostando. aprendi a agradecer. Porque quando Sim. eu perdi, eu comecei a perceber que eu não tava sentindo mais nada. Então, não ter sintomas, pra mim, Não me foi lembra bom. que a minha gestação foi interrompida. sim. Nossa, que forte, né? Que forte. Ela falou, eu agradeço até pelo enjoo. Até pelo calafrio. Eu fiquei assim, da sabia? hipotensão. Mas é... Quando eu não... No dia que eu não senti enjoo, eu, meu Deus. E agora? Meu Deus. Aí eu dava vontade de... Aí eu... Ai, Graças a Deus. Mas é eu acho beta que isso- circulando, faz isso. Mas eu acho que é muito comum essa sensação de quem já teve uma perda, né? A sensação que a Lari falando assim, quando você pega, ou depois que você perdeu, que você pegou o exame, você falou assim, tô grávida de novo. É aquela sensação assim... Será que eu posso Gente, ficar feliz? É, porque você fala assim, e agora? Será que vai dar vai certo? acontecer de novo? Sabe? Você abre, você fica muito feliz.
mas você fica contido por conta do receio. E no meu caso, como eu tinha trombofilia, é muito comum que as mulheres percam muitas vezes. Sim. Então eu já estava pronta para perder 3 vezes. Olha só, a cabeça, Gente, né? o papo tá bom, mas vamos chamar o comercial, a gente já volta. A infância é feita para brincar, sonhar e se expressar. Na Lé Concré, moda infantil é sobre conforto, estilo e muita diversão. Vista os momentos mais especiais da infância, com quem entende de moda infantil. Lé Concré, estilo que acompanha cada passo. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez, a Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Voltamos dos comerciais e agora com o nosso quadro Bate-Bola. Vou fazer pra Brenda, tá? Eu vou falar uma palavra e você vai me falar a primeira coisa que vier à sua cabeça, ok? Tá bom. Luto. Dor. Aborto. Nossa, difícil. Difícil? Preconceito. Medo. Solidão. Novo. Renovo. Esperança. Fé. Nascimento. Alegria. Obstetrícia. Sonho. Ai, que legal. Vida. Jesus. Deus. O começo e o fim. Começo e fim da vida, né? Ele. Um amor. Um amor? Nossa, mas um amor só? amor. Tem tantos. Tem vários. Um amor no sentido de algo que representa um grande amor pra você. Meu Deus, difícil. Só um. As pessoas. Acho que explicar um pouco, né? Na palavra, o amor é você amar a Deus em primeiro lugar, né? A gente já falou de Deus aqui várias vezes, mas você, quando ama o próximo, você ama você mesmo. Então, acho que o amor é isso. As pessoas também, né? Porque você tá ali, eu te amo, porque eu me amo. É. Isso é bacana, né? Profundo. Vai, Aninha, agora com você. Agora com Sarita, né? O nosso quadro Engaja e Não Engaja. Vamos lá, Sarita, o que engaja pra você? Maternidade. Por quê? Porque é acolhimento, é esperança, é amor, é luz, é Deus. Isso engaja pra mim. Muito. Muito. E o que não engaja? Julgamento por conta da maternidade. Não engaja de jeito nenhum, porque cada um vive de um jeito, né? Não cabe a gente julgar, né? Às vezes o que funciona pra você não funciona pra mim, não é fórmula de bolo, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. E o julgamento, ele atrai a comparação, né? Sim, com certeza. Né? Perfeito, meninas. Gente, eu ficaria aqui até amanhã, né? Também. Que papo Delícia. sensível, né? Profundo, mas ao mesmo tempo, assim, a gente conseguiu conversar de forma muito leve. Foi muito enriquecedor. Delícia. Eu né? acredito Sim. que você que tá aí de casa também adorou. Foi uma delícia, gente. Gostei mesmo de conversar com vocês. Que prazer. Gostoso. Eu acho que a gente muito ficaria bom. aqui mais horas conversando, né? Mas olha, antes do programa acabar, temos presentinhos. Isso aí. Primeiro, Ilume, nossos patrocinadores que estão sempre compondo os nossos looks. Olha que, gente, Lindo eu tô- mesmo. Lindo, Olha, lindo, lindo. Olha, gente. Lindo. Quando vocês verem eu e Lari, assim, com acessórios maravilhosos, já sabe que são da Ilume, né? E os looks, né, da Her. Também, ó, moda feminina. Eu tô com uma calça jeans de lá, gente, que vai sair andando, coitada. E ó, eles trouxeram Obrigada. mimos para Muito vocês. obrigada. A gente Espero que agradece, gostem. né? Obrigada. E não ficou por aí, tá, meu amor? Olha.
Big Brook se fazendo Olha, presente. gente. Pra quem não conhece, é o melhor cookie da cidade. Vocês têm cupom de desconto por lá. Olha, gente, É juro, viciante. é bom É, demais. essa é a palavra. Super recheado, delicioso. Então, peraí que eles mandaram aqui. Ó, Nutella. Ai, obrigada. Tem muitos sabores lá. Ninho com Nutella. Doce de leite. Querem trocar? Não, pra mim tá ótimo aqui. Doce de leite ou Eu Nutella? amo doce de leite. Não, Obrigada. Mana, E pra aí, você não meninas? ficar Estou aqui aguando. babando. Tava aqui Big esperando. Obrigada. E queremos agradecer por vocês estarem aqui. Quem se identificou com vocês, se quiser, né, saber mais, se abrir, fala do canal de comunicação, por onde que acha, Instagram, enfim. Quer falar? Fala você aí, que já é profissional, né? No assunto, eu sou... Vocês podem me encontrar no Instagram, né? O meu pessoal é @Brenda, com 2A no final, né? _ de Souza. E... Desculpa, errei. O @Brenda, _ de Souza, com 2A no final. E no projeto que eu quero muito te acolher, se eu puder ter esse prazer. Realmente, né? Nós estaremos aqui, né? A Lari também faz parte como voluntária desse projeto, onde a gente tem grupos terapêuticos, né? A gente não só acolhe, mas a gente também proporciona essa pessoa falar. Porque, de fato, quando a gente está vivendo luto, a gente muitas vezes pode encontrar uma pessoa ali silenciada. Então, a gente quer ouvir você, @Ventresférteis. Ai, que bacana. O meu é @SaritaMelo. Lá no meu Instagram você encontra coisas sobre maternidade, normalmente, né? E sobre aí algumas questões da vida pessoal, mas enfim, se alguém precisar conversar sobre luto, sobre esperança, sobre aborto espontâneo, sobre perda gestacional, estou aqui para ouvir, para conversar, para agregar e para acolher, porque é importante ser ouvida e a gente está aqui para isso. De mãe de anjo para mãe de anjo. Exatamente, de mãe de anjo para mãe de anjo, é isso, gente. Obrigada, viu? Mas calma, gente. Antes de dar tchau, lógico, né? Temos que biscoitar nossos patrocinadores maravilhosos. Isso aí. Então, queremos agradecer a Agilize Imobiliária, Longevitale Farmácia de Manipulação, Glow Up Look Fitness, Ilume Acessórios, Her Moda Feminina. Com você, Lari. Rei do Eletrônico, Big Brook, que se fez aqui presente, Casa dos Colchões, Unhas Cariocas, Aerocópias, Monteiro Design, Clínica Pélvica, Ótica Jucá, Mamãe Eu Quero, Lé Concré e, por último, mas não menos importante, Facilitói. Muito obrigada por vocês apoiarem esse espaço de tanta troca, cura, conhecimento. Obrigada e agora sim, até o próximo episódio. Tchau, tchau.